Gente imbecil tem em todo lugar do mundo, inclusive aqui na Suécia. E essa história que eu vou contar pra vocês agora aconteceu com uma amiga que veio aqui me visitar e teve que passar por essa situação completamente desagradável e desconfortável. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundeberry, sejam bem-vindos ao meu canal e vamos pra história. Eu tenho uma amiga muito querida que veio me visitar. Ela estava passando por uma situação complicada no Brasil, não estava feliz no trabalho dela, não estava feliz com a vida amorosa, ela estava tendo muita dificuldade de se relacionar lá. E aí eu falei pra ela, por que você não tira umas férias mais longas do trabalho e vem passar um tempo comigo, vem me visitar um pouquinho, quem sabe você até não consiga encontrar o amor da sua vida. Era uma brincadeira, a parte de encontrar o amor da vida, mas a parte de vir passar um tempo comigo foi real. Ela veio, e daí depois de uns dias aqui eu falei, cria um perfil, uma rede social, né, e vamos ver se aparece alguém legal, quem sabe. Ela criou um perfil, algumas pessoas idiotas mandaram algumas mensagens que foram deletadas, e apareceu uma pessoa que era um cara legal, parecia legal, bem bonito, tipo muito bonito, sueco, que começou a conversar com ela. Uma pausa aqui para falar da questão da língua, né, gente? Essa minha amiga não falava inglês, então a conversa ficou no Google Tradutor. É muito importante focar nessa parte da língua, porque tem muitas pessoas se relacionando com estrangeiros através de Google Tradutor, achando que estão num relacionamento legítimo, mas na verdade ninguém está se entendendo ali. Porque o Google Tradutor, ele ajuda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é praticamente impossível ter uma conversa, né, em duas línguas diferentes e ter alguma profundidade nessa conversa, porque ele, até hoje, para vocês terem ideia, o Google Tradutor não consegue identificar masculino de feminino do português. Você coloca lá uma frase, você é muito bonita, no Google Tradutor, aí a pessoa recebe você é muito bonito, para vocês terem uma ideia assim de como não funciona e que a gente deve evitar. Mas enfim, by Google Tradutor, ela foi conversando com ele. E eles falaram um pouquinho de onde ela é, coisas básicas assim, de onde você é, o que é que você faz, quantos anos você tem, até aí nada demais. E aí conversa vai, conversa vem, ficaram conversando por alguns dias e resolveram sair para se encontrar. Quando ela me disse que ele tinha marcado de encontrar num parque aqui perto, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Eu falei, nossa, mas por que num parque? Tudo bem, as pessoas andam e caminham no parque. Só que quando ela esteve aqui, era inverno, estava muito frio, tinha neve inclusive, e estava escuro. No inverno, acho que era novembro ou dezembro, escurece muito cedo, tipo 3 horas da tarde já não tem mais claridade, eles iam sair, sei lá, 6 para fazer uma caminhada. Eu achei estranho, eu falei pra ela, olha, cuidado. Ela falou, mas talvez porque primeira vez, ele quer uma coisa mais informal, dar uma caminhada, e ele deixou entender também que era um pouco isso, que queria dar uma caminhada porque era coisa mais informal. E aí marcaram e saíram pra dar a caminhada. Ela falou que assim, eles foram tentando, né, se comunicar, porque como eu disse, não tem uma língua em comum. Tentavam lá como dava a comunicação, e ela percebia que enquanto eles caminhavam, ele olhava muito para um lado, olhava para o outro, como se ele estivesse analisando, observando o local. Ela continuou caminhando, tentando falar e achando um pouco estranho aquilo. E tinha pessoas passando ainda nesse horário, então por causa disso, tô tentando lembrar, tá, gente, a história. Às vezes eu olho assim pro lado, porque eu tô tentando lembrar as coisas que ela foi me contando, porque já tem bastante tempo que isso aconteceu, mas eu achei importante trazer aqui pro canal pra alertar algumas pessoas. E aí ela disse que ele ia olhando pro lado, e ela achava estranho, mas enfim, até que ele parou num lugar que era assim um pouquinho mais afastado da calçada onde o pessoal costuma caminhar dentro do parque, das trilhas, né? Porque tem várias trilhas nesse parque que eles foram, que eu conheço muito bem. E ela falou que ele se afastou um pouquinho e perguntou pra ela, tá bom aqui? E aí ela não entendeu ainda, ele parou e ela disse, ok, tudo bem. Daí ela disse que ele virou um pouquinho mais pro cantinho, arriou as calças e colocou o pé pra fora. Assim, literalmente. Ele ficou olhando pra cara dela.
E ela disse que, de repente, assim, primeiro ela ficou sem noção, ela ficou paralisada quando ela viu aquilo, porque, assim, eles não tinham se tocado, sabe? Não tinham conversado. Ela, na cabeça dela... Gente, eu vou ter que trocar a bateria da câmera, porque tá pitando aqui que está acabando. Peraí que eu vou trocar e volto. Aí ela disse que ele fez isso, arriou as calças e mostrou o P pra ela. E ela, primeiro, ficou paralisada, não sabia o que dizer. Depois ela falou em português, óbvio que não ia sair inglês nenhum ali, porque não tinha inglês. E falou, o que você tá fazendo? Por que você tá fazendo isso? Não tô entendendo. E gritou. E nisso ele saiu correndo. Ele levantou as calças correndo e saiu correndo. E deixou ela sozinha no parque, escuro. Ela não sabia voltar pra casa, bateu um desespero porque tava frio, tava escuro. E ela saiu, voltou meio que pra trilhazinha, chorando, se sentindo horrível, porque isso nunca tinha se passado com ela no Brasil, nada parecido. E aí veio alguém, pessoal, e ela lembrou de falar Maria Toret, que é onde eu moro. E aí, então, ela só conseguia falar isso e alguém ajudou ela, foi com ela até o local para ela se encontrar. Então teve alguém que, teve uma boa, né, que apareceu lá e ajudou. Quando levaram ela para um local que era mais próximo da minha casa, ela conseguiu se localizar e chegar aqui. Ela chegou em casa, ela tocou a campainha porque eu acho que ela tava sem chave nesse dia. E aí, quando eu abri a porta, gente, ela me abraçou e ela chorava tanto, 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 que eu fiquei assim desesperada. Eu falei, meu Deus, aconteceu alguma coisa, meu Deus. Eu fiquei muito desesperada porque no primeiro momento ela não conseguia falar, ela só chorava, 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 chorava. E aí eu falei, não, tudo bem, não precisa falar nada agora, senta, fiz um chá pra ela, dei uma aguinha, calma, quando você estiver bem calminha, a gente conversa, e aí você fala. E aí ela entrou em casa, passou um tempo, depois de ter chorado muito, ela chorou muito, gente, foi assim, uma coisa muito inesperada pra ela, uma coisa muito séria, muito forte, que ela nunca tinha passado por nada parecido no Brasil. E depois de um tempo que passou, eu falei, agora você tá bem? Você quer falar? E aí ela foi e me explicou tudo que tinha acontecido. E eu falei, mas como assim? Eu não tô defendendo essa gentalha não, mas não é comum esse tipo de atitudes por aqui. Pelo menos eu nunca ouvi de nenhuma amiga. Eu conheço muita gente aqui que tá aqui e que se relaciona com o povo daqui. Tem certeza que foi isso que aconteceu? Ah, sim, ele fez isso, blá, blá. Eu falei, mas vocês não falaram sobre nada? Talvez, sei lá, conversaram sobre, combinaram alguma coisa? Porque tá muito estranho. Pelo que você fala, parece que pra ele tava certo, que essa era uma coisa que ia acontecer. Não parece que foi assim, ele inventou na hora e fez, ele foi violento, não, enfim, não disse nada. E eu falei pra ela, vamos ver as mensagens, podemos voltar nas mensagens pra ler tudo que foi escrito? E aí a gente voltou nas mensagens e tinha muitas mensagens que eles conversaram e tal, realmente nada assim íntimo, nada pornográfico, não tinha nada nesse nível. Mas teve um momento que ele perguntou se ela gostava de fazer com a boca, né, o negócio. Não vou falar o nome aqui porque eu não quero que desmonetizem meu vídeo. Mas perguntou se ela gostava. E ela respondeu que sim, mas ela não tinha percebido o que era isso. Até porque quando a gente foi ver, ele usou uma gíria em inglês que não é nada comum. Tipo, não era uma forma formal de fazer essa pergunta. Então acho que nem o tradutor conseguiu detectar o que era. E aí deu nada a ver, sabe, pra ela. Tipo, sei lá, você gosta de sorvete. Eu não lembro agora exatamente o que foi. Mas a tradução que ela fez são mais ou menos isso. Não tinha nada de ofensivo na pergunta, né? De acordo com a tradução. E aí ela tinha dito que sim. Sem saber pra que ela... Sim, ele perguntou se ela gostava e se ela queria com ele. E ela disse que sim, gente. Então, foi de fato um mal entendido. Ele foi um cafajeste. Como assim? Você conhece alguma pessoa que tá, né, falando que tá querendo um relacionamento, você leva a pessoa pra um parque e já tira o negócio pra fora, mesmo que a pessoa tenha dito que sim, é alguém que não deve valer muito, né? Eu sei que eu fiquei tão chateada, mas tão chateada que eu falei pra ela, isso não vai ficar assim. Eu vou falar com ele.
E aí a gente entrou lá na página um pouco depois. Quando a gente entrou, ele já tinha mandado uma mensagem pedindo desculpa, que não foi a intenção dele eu ofender. E aí eu escrevi pra ele em sueco. Escrevi um texto assim bem grande. Falei, olha, eu sou a amiga da fulaninha. Eu falo sueco. Eu sei como funcionam as leis aqui na Suécia. E você sabe que se eu te denunciasse, se a gente te denunciasse agora, fosse na delegacia, tua vida profissional estaria destruída. Gente, esse homem ficou com tanto medo, mas com tanto medo, que ele pediu por favor para não denunciá-lo, que isso ia destruir a vida dele, que ele não quis ofender, ele só pensou que eles estavam de acordo, porque ele fez a pergunta e ela tinha respondido que sim. E eu disse pra ela, foi um mal entendido, de fato. Isso não anula o fato de você ser um cafajeste, porque uma pessoa que acabou de conhecer outra, já levar pra um parque escuro e botar o pé pra fora é muito desrespeitoso. E eu espero de verdade que você aprenda alguma coisa. A gente não vai te denunciar, porque eu não quero destruir a sua vida e porque ela também não entendeu a pergunta que você tinha feito. Agora eu espero que você nunca mais na sua vida faça esse tipo de coisa com nenhuma outra mulher. Sei, gente, que ele pediu desculpa, pediu milhões de desculpas, que isso nunca mais ia acontecer, que ele aprendeu a lição, que ele ia tratar as mulheres com respeito, muito mais respeito a partir de agora. Ela se sentiu menos mal, porque ela percebeu que no final das contas tinha sido um mal entendimento, que ela tinha dito sim para uma coisa que ela não entendeu. Ela ficou muito chateada dele ter deixado ela sozinha ali no escuro, mas também ela não queria mais olhar na cara dele. Enfim, aconteceu isso e ficou de lição, né? Como a gente se relaciona nas redes sociais, lições pra ter sempre bandeiras vermelhas, por que que no inverno escuro, com neve, vai aceitar fazer um passeio num parque, né? Eu jamais faria isso. Eu ainda sugeri, senta num café, aqui do lado de casa tem uma polícia. Sempre recomendei para todas as amigas assim que vão para algum date com alguém que nunca conheceu, nunca viu, vai para um lugar público, um café, de preferência se tiver uma estação de polícia perto, é melhor ainda, porque se a pessoa aceita aí de boa, ela não vai estar com más intenções, ela vai estar de fato talvez querendo conhecer alguém, conversar. E aí você me pergunta, nossa, mas por que vai procurar pessoas na internet? Porque aqui é assim, gente. Aqui na Suécia, as pessoas dificilmente se encontram em lugares comuns, lugares públicos. Às vezes acontece de um amigo apresentar um outro amigo, mas em geral, a grande maioria das pessoas se relacionam na internet. É lá que elas se encontram. Eu já falei um pouquinho antes, em alguns outros vídeos, né, sobre as pessoas não chegarem umas nas outras normalmente nos restaurantes, nas baladas, a não ser que eles estejam muito chapados, porque daí eles podem usar o álcool como uma... Se a pessoa, por exemplo, um cara chegar numa mulher, ele tá muito bêbado e a mulher ficar chateada ou brigar com ele porque ela tá se sentindo assediada, ele pode colocar a culpa na bebida e falar, desculpa, eu bebi demais, e aí isso é muito aceitável aqui, dizer que bebeu demais. Claro que para algumas coisas fortes não, né? Pra um flerte é ok, você falar, desculpa, eu tava bêbado demais, e por isso eu flertei com você. Mas em geral as pessoas não fazem, elas são muito tímidas, não é socialmente bonito nem aceito ficar flertando com as mulheres ou mexendo com as mulheres. O que eu gosto, que eu me sinto muito segura, eu não quero ficar passando numa obra e o povo ficar mexendo comigo, o povo nem olha quando você passa numa obra. É até engraçado, que logo que eu mudei pra Suécia, eu falava, poxa, a gente é tão desinteressante aqui assim, que ninguém mexe na obra, porque a gente já tá tão acostumada no Brasil. Sempre que eu ia passar numa obra, eu já preparava meu psicológico para as piadinhas que eu ia ouvir no caminho. E aqui ninguém fala, nem olha na tua cara. Então, no início eu sentia assim, nossa, mas hoje eu adoro, porque assim, as pessoas estão respeitando o meu espaço de não querer ser assediada em qualquer lugar. É resumo, né, da ópera, que eu sempre gosto de deixar aqui um resuminho no final dos vídeos e também conselhos. Se você quer se relacionar com pessoas na internet, cuide muito para você não ficar passando informação pessoal. Cuide muito para não falar da sua vida, não dar muita informação da sua vida. Se vai encontrar alguém, seja no Brasil, seja aqui em qualquer lugar, procure um lugar público que tenha muita gente em volta. Um café, que é muito comum as pessoas se encontrarem em cafés para conversar e se conhecerem. Ou bar também, é muito comum as pessoas se encontrarem em bar. Tente sempre se proteger. Se você não sabe a língua, se vocês não têm uma língua em comum, que
que piora tudo ainda mais, sejam mais espertos ainda. Porque não tem uma língua, tente confirmar se você está de fato entendendo aquilo. Se você às vezes, sei lá, tá falando inglês, se você tá com umas dúvidas ali, se tem alguma coisa que você não percebeu e tem um amigo que saiba a língua, pede ajuda, porque é uma forma de se proteger também e evitar passar por essa situação que a minha amiga passou, tá, gente? Quantas mulheres estão sofrendo, né, com golpes de homens que colocam foto de pessoas famosas, começam a conversar com elas e elas acreditam. Eu ouvi essa semana um caso recente de uma mulher que estava namorando com o Elon Musk na internet. O Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, pediu pra ela, acho que 200 e tantos mil reais, e a mulher mandou, gente. Então assim, tem que ter muito cuidado. Nós que somos um pouquinho mais velhas, mas já estamos bem familiarizados com essa coisa da internet, temos que ajudar nossos familiares mais velhos. Tem muitas senhoras caindo em golpes na internet. Elas acreditam. Teve o caso de uma que estava namorando com um artista de uma ópera italiana, um com a Elon Musk, vários com artistas famosos, jornalistas brasileiros, pessoas pegam fotos e colocam nessas redes e as pessoas acreditam, porque as pessoas, elas parecem que estão tão desesperadas para ter um relacionamento que elas acabam acreditando em tudo. Então é muito importante, aqui na Suécia, no Brasil ou em qualquer lugar, você está sempre atento, sempre desconfiando. E por favor, não saia do seu país para encontrar alguém que você só conheceu na internet, que você não viu pessoalmente, que você não verificou que aquela pessoa exista. Não faça isso, porque pode ser muito perigoso. O tráfico humano tá aí batendo nas portas. Na internet, o número de golpistas é gigantesco, de traficantes é gigantesco. E se você tem um perfil que interessa para eles, eles vão virar os maiores amores da sua vida online, até conseguir te trazer para fora para te traficar. Isso foi uma coisa que feriu muito o ego da minha amiga, né? Ela ficou muito triste, mas a vida dela estava sem problemas de risco, não estava com nenhum risco de vida, estava preservada. Tem pessoas colocando a própria vida em risco, acreditando em golpistas de internet. Então é muito importante você ficar atento e você ajudar as pessoas mais velhas, que são aí menos atentas, a também ficarem atentas a isso, por exemplo, enviando um vídeo como esse, enviando alguns vídeos da Dani Bogione lá do Sobrevivendo na Turquia, que eu assisto muitos vídeos dela e compartilho vários também, porque eu acho que os alertas que ela faz ali são muito importantes. Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado. Não do que aconteceu com a minha amiga, mas que eu tenha compartilhado essa história. Deixa a sugestão aqui de vídeos, tipos de vídeos que vocês gostariam que eu fizesse. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!